E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a eletrodinâmica. Veja bem, quando a gente trabalha a eletrostática, a gente trabalha com a ideia de cargas fixas, a entender força, entender campo, interação entre as cargas. Nosso bate-papo agora é entender um pouquinho sobre o movimento dessas cargas, eletrodinâmica, né? Entender quais são os efeitos e consequências da movimentação de cargas. Para isso, primeiramente, a gente vai identificar uma diferenciação entre condutores e isolantes. Eu preciso saber a diferença entre os dois, porque a eletrodinâmica precisa de materiais que conduzem. Mas, veja, a gente não pode se pegar na ideia de dizer assim, o que é um condutor? Condutor é um material que não é isolante. Aí, o que é isolante? Isolante é um material que não conduz. Não, é uma ideia um pouco fraca. A gente precisa de uma ideia um pouco mais elaborada, mais robusta. A gente vai trabalhar aí com exercícios de vestibular que vão trabalhar algumas minúcias, alguns detalhes, e a gente precisa estar inteirado disso. Quais sejam? Então, condutores. Vamos pensar a ideia seguinte: condutor é todo corpo ou substância que permite ou facilita a migração de portadores de carga. Olha que legal essa informação, que mais robusta, que mais completa. Por que portadores de carga? A ideia aqui envolve o seguinte: só o metal é condutor? Eu vou até apelar um pouquinho aqui para novelas, né? Teve uma novela aí de um canal há um tempo atrás que falava assim, que tinha uma situação assim: a moça levou o rapaz, ele entrou na piscina, na banheira, e aí ele colocou sais de banho na banheira e ela, sem querer, derrubou um ventilador ou um secador de cabelo ligado na tomada dentro da banheira. Vai acontecer o quê? O rapaz vai morrer, né? E ele não morre por causa do choque, ele morre afogado, porque o corpo, quando percorrido por uma corrente elétrica muito forte, ele retesa, ele trava, né? A língua trava, né? Os músculos travam, ele não consegue se movimentar, ele morre afogado. Mas, poxa vida, então a água passou a ser condutora de eletricidade? Não, muito bem, mas por quê? Substâncias que facilitam ou permitem a migração de portadores de carga. Nos metais, nos sólidos, sim, nós vamos ter somente os elétrons. Então, nos sólidos, né? E aqui estamos falando dos metais condutores, nós vamos ter somente elétrons, movimentação de elétrons. Então, movimento de elétrons. Perfeito, tá aí, né? Fio condutor, fio de cobre, um fio condutor, move-se o que através desse fio? Elétrons, somente elétrons, né? Sólido, né? Só o elétron é capaz de se mover pelo fio condutor. Agora, nos líquidos, o que vai acontecer? Nos líquidos, você vai ter movimento, mas não vai ser do elétron, né? Mas vai ser movimento de quem? Dos íons. Então, numa pilha, você fala, olha, o íon positivo, o cátion, foi para um lado, o íon negativo, o ânion, foi para o outro. Então, nos líquidos, eu vou ter movimento de íons. Então, poxa, por que a água, né? Por que a água ficou eletrificada? Porque tinha íons, né? Quando colocou sais de banho, ora, aqueles sais, né, se dissociaram na água, então tinha o Na mais o Cl menos. Poxa, então os íons mais e menos, né, movimentando-se, geraram então uma corrente elétrica. Legal? Ora, então a água do mar é condutora, então se um raio cair na água do mar, eu posso morrer. Ora, se o raio cair muito próximo de você, o perigo é muito grande de você realmente ser eletrocutado, tá? Porque a água do mar tem ali sais, tá? Esse sal não está geralmente dissociado, mas se ocorrer dissociação, se ocorrer ionização, ou seja, íons espalhados naquele líquido, sim, vai ter movimentação de cargas, e aí sim a corrente elétrica vai se distribuir pela região do raio, e se você estiver nessa região, você é fatidicamente atingido. Legal?
Então, legal não, quer dizer, ruim, né? Deu ruim. Mas, moçada, acontece então que a água, ela só é condutora quando ela tem íons. E aí ela pode fazer o que? A movimentação de portadores de carga. Quem são esses portadores de carga nos líquidos? Os íons. Quer dizer então que se eu tiver água pura, sem íons, água deionizada, água destilada, a água pura, ela é isolante, porque não tem íons. Se não tem íons dissociados, então ela não é condutora. Ora, então, vamos lá. O que é condutor? Vamos voltar. Condutor é um material que não é isolante? Fraquinha essa alternativa. Vamos de outra forma. O que é condutor? Material ou substância que permite a movimentação de portadores de carga. Nos sólidos, esses portadores de carga são os elétrons. Nos líquidos, esses portadores de carga são os íons. Agora, o que seria um material isolante? Isolante é o material, então, material ou substância que dificulta ou impede a migração de portadores de carga. Dificulta ou impede. Por que eu digo dificulta? Porque dependendo da quantidade de energia envolvida, há o rompimento desse isolamento. Exemplo, a nuvem e a Terra. Entre a nuvem e a Terra, se ocorrer uma voltagem, uma diferença potencial muito grande, ocorre a faísca. Então, o que a faísca fez? Ela rompeu, ela atravessou o isolante que é o ar. Nossa, então o ar é isolante? Sim, nós temos muitos isolantes, né? Quem são isolantes? O ar é isolante, é um bom isolante, certo? O que mais é isolante? A água pura. A água pura, quando eu falo água pura, água sem íons. Legal? O que mais é isolante? Poxa, madeira é isolante, borracha é isolante, certo? O que mais? O vidro é isolante, né? O vácuo é isolante. Então, eu tenho diversos isolantes, materiais que dificultam ou impedem a migração, a movimentação de cargas elétricas. Para a eletrodinâmica, o que é importante? O que nós vamos trabalhar? Quais desses materiais nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar condutores. Nós queremos realmente um movimento de elétrons, eletrodinâmica. Então, para facilitar o movimento desses elétrons, nós vamos usar materiais condutores, em especial fios metálicos, né? Fios metálicos que possibilitam a movimentação de elétrons. Show? Nos vemos aí no próximo vídeo quando vamos falar de corrente elétrica. Até!